Estamos de volta para o primeiro bloco, Tribuna Livre. Bom, depois de amanhã, eleição para presidente. E aqui nos bastidores já teve um aquecimento. Acho que a gente, o entreveiro, né? Vamos começar aqui com a eleição para a presidência da República. Naturalmente, que o PCdoB, com a Manuela Dávila, forma a chapa com Haddad. Então, o deputado Genilson é Haddad. E o deputado Gelin Diniz... Bolsonaro. É Bolsonaro com muita clareza, né? Que tem como Fica vice, já que você citou o vice, Fica à vontade, Rodrigo. que tem como vice o nosso general Hamilton Mourão, não é? Isso mesmo. Bem diferente da Manuela Dávila. Você está olhando no mérito dessa... Você viu como é que o Narciso está te olhando, né? E eu estou diante do dilema de Sofia. O dilema de Sofia. O dilema de Sofia. Lamentavelmente, nós chegamos a uma eleição que devesse ser a mais importante da história do Brasil. Ante o mar de dificuldade que nós estamos vivendo, nós chegamos com duas anticandidaturas para presidente da República. E efetivamente, nós não temos duas candidaturas. Quem vota no Bolsonaro, majoritariamente, é porque não quer votar no Dória, no PT. No Haddad, no PT. E reciprocamente. Isso é muito ruim. Gerlin, faça a defesa do seu candidato, Gerlin. Olha, eu enxergo por um outro ângulo essa eleição de domingo agora. Toda eleição é importante, né? E o país vem enfrentando dificuldades há muito tempo. É claro que o Bolsonaro não vai ser o salvador da pátria, mas eu acredito que ele vai melhorar esse país. Vai tirar ele de alguma situação que está hoje e levar para uma situação melhor. Eu vejo no Bolsonaro a encarnação daquele movimento de 2013, aquelas pessoas nas ruas, revoltadas com a situação do país, mas que não tinham um líder para guiá-los. Foram para as ruas, se manifestaram, se mobilizaram, depois voltaram para casa. E agora não. Agora essas pessoas enxergam a esperança no Bolsonaro. Eu enxergo a esperança nele, eu espero que seja um bom presidente. Se for, todos nós vamos ganhar com isso. Bolsonaro é militar, é capitão do Exército, é patriota. Eu tenho certeza, pelo menos eu acredito nisso, que jamais vai tomar decisões que prejudiquem o nosso país, como fizeram os governos de esquerda, Lula e Dilma, né? O que esses governos anteriores de esquerda gastaram do dinheiro público no exterior. Eu só faria uma observação, Gerlin. Eu comentar depois o Genilson. Vai já fazer a defesa do Haddad. Uma observação seguinte. Eu não gosto de expressar meu voto, mas já tinha falado antes. Eu também vou acompanhar o voto com o Bolsonaro. Mas ele precisa ter autoridade para controlar muitas bobagens que os seus aliados ficam falando, que podem, inclusive, prejudicar a sua própria eleição. O que eu tenho visto aí, não só nas redes sociais, na imprensa... Que não é feito. Que não é feito. Os caras desafiando as instituições. Eu acho que isso é muito ruim para a nação. A nação precisa, ao contrário, ser pacificada. Nós temos que sair desse dilema do vermelho e azul. Né? Nós temos que unir essa nação para tentar consertar os graves problemas, não só econômicos, mas sociais e tudo. Então ele deveria fazer, eu sei que é difícil, mas deveria procurar fazer com que os seus aliados não demonstrassem que nós teremos um governo de força, mas acima de tudo um governo democrático. Osmir, se o senhor me permite, o Bolsonaro, ele é candidato a presidente da República. Milhões de pessoas votaram nele. Ele não tem controle sobre o que os aliados falam ou deixam de falar, sobre o que os seus eleitores falam ou fazem. Não tem. Ele não tem esse controle. E nós vivemos numa democracia. A partir do momento que ele censurar a fala de um ou outro, já vão chamar ele de autoritário. O Bolsonaro, acontece o seguinte, a grande mídia só dá visibilidade naquilo que prejudica o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro não é candidato da mídia. É verdade, isso é verdade. Não seja injusto. Rede Globo, Não. as grandes redes de televisão são todas contra o Bolsonaro. Todas. Bolsonaro só está onde está graças às mídias sociais, a Facebook, WhatsApp. Aí sim. E não dão visibilidade para o quê? Para o programa, para o que o Bolsonaro disse que vai fazer. Por exemplo, aprovar aquelas 10 medidas propostas pelo MP contra a corrupção. É para aprovar aquilo? A sociedade quer. A sociedade quer. A sociedade quer aquilo? Quer. Não é da forma como está colocado ali. Não, tem que arrumar, mas a sociedade quer. Outra coisa, redução da maioridade penal. Aprova sobre tortura, é isso? Redução da maioridade penal. A prova obtida de forma ilegal. Tem algumas coisas que tem que corrigir. no debate. Mas, deputado,
Fale alto. Fale alto. Olha só, eu acho que essa eleição, o que está em debate não é a candidatura do Bolsonaro e nem a candidatura do Haddad. O que está em discussão nessa eleição são valores que o Brasil está precisando. Você falou agora mesmo, nós estamos precisando de uma sociedade pacificada, uma sociedade de paz, porque foi alimentado muito ódio no decorrer desse antipetismo e dessa grande corrupção que houve no nosso país. E você perceba que a candidatura do Bolsonaro é uma candidatura que foge do leito desses valores da paz, que foge do leito da democracia, e não é por conta que ele não tem controle sobre os eleitores dele, não. Bolsonaro é o principal motivador, o impulsionador desse sentimento de ódio, desse sentimento de perseguição. Pega aqui no Acre um pedestal e diz, nós vamos metralhar os petralhas. Como é que você pode construir paz? Como é que você pode construir democracia se você está dizendo que vai fechar a Folha de São Paulo, se você está dizendo que vai metralhar os adversários políticos, se você está dizendo, se ele ganhar, os vermelhos vão sair para fora do Brasil ou vão Isso ser não é presos. retórica, não, né? Discurso político, para informar. Um presidente responsável não pode ter isso. Isso não pode ser compreendido também, Astério, como o calor de uma eleição, porque se você pegar a vida do Bolsonaro, foi essas afirmações que ele fez ao longo da vida política dele. É a favor da tortura, né? Nunca disse isso. Os vídeos mostram, Nunca disse isso. Quem foi que naquela votação para tirar a Dilma no impeachment, ele disse, em nome do coronel Ustra, né, que foi um torturador. Nunca foi condenado. Então o que ocorre? No meu ponto de vista, o que está em debate nessas eleições não é o nome do Bolsonaro e não é o nome do Haddad. O senador Jorge Viana, depois dessa derrota, ele disse que faltou ao PT reconhecer os erros, a corrupção que praticou. E o senhor acha que, por exemplo, já associando a questão aqui do Acre, e essa dificuldade que a gente vê nas pesquisas do Haddad ali, né? É por conta de tudo isso mesmo? Claro. Na vida da gente, eu disse isso noutra entrevista outro dia, né? A arrogância, a falta de humildade, em todos os setores da vida, ela lhe leva à derrota. O Partido dos Trabalhadores, nos seus momentos mais difíceis, a nível nacional, precisava reconhecer os seus erros diante da população. Aqui no Acre houve a mesma coisa. Nós estávamos num momento de fragilidade. O Partido dos Trabalhadores poderia ter se apropriado da humildade e ter dito, nós estamos fracos, nós estamos com pouca força e nós vamos ter que ganhar esse governo. Para ganhar o governo, nós precisamos reconhecer os nossos erros para a população e nós precisamos ampliar com todas as frentes ou com todos os partidos que compõem a Frente Popular essa nossa chapa majoritária, os nossos espaços de disputa política. Precisava haver isso. Não houve isso, a população deu essa resposta. Mas aí, permita-me, você que conviveu esse tempo todo com a Frente Popular, e nós sabemos disso, a Frente Popular era apenas uma figura, eu diria quase que de retórica, porque na realidade, e você sabe muito bem disso, lá era a predominância absoluta do PT. Mesmo na divisão, quando ganha a eleição, eles destinavam 80% de todos os cargos, e partido que participa, quer com seus melhores quadros, participar de programa de governo, isso é uma coisa natural, né, e louvável até. Ele sempre ignorou os seus aliados. Para mim, esse foi um dos principais erros. Eu não diria sempre. Além da questão da corrupção, claro, que ele não reconheceu em momento algum. Eu não diria sempre. Eu vou pegar 2 pontos, 2 afirmativas que você fez, né? Não para se explicar, mas para a gente comparar. Por exemplo, os primeiros governos da Frente Popular, Jorge Viana, né? Você percebe, o líder do governo era de um partido, o presidente da Assembleia era de outro partido da Frente Popular, o governador era do PT, o vice-governador era de outro partido. Então, a divisão dos espaços de representação política era mais plural. Todo mundo se sentia parte. Foi isso que impulsionou essa unidade. Começou? E aí, quando o PT percebeu e nessa mentalidade hegemonista, percebeu que podia ganhar mais força, né, não fez a reflexão de que, enquanto mais concentrasse,
na hegemonia, lá na frente eles poderiam ficar mais fracos. Foi o que aconteceu agora. Em relação à questão da corrupção que você falou, né? Você tratou sobre esse assunto. Essa questão da corrupção, né? O PT precisava colocar a sua meia-culpa nisso mesmo. Porque tudo isso que aconteceu, quem estava capitaneando ou quem estava à frente do governo era o Partido dos Trabalhadores. Porém, você perceba também que todo esse acúmulo, todo esse desgaste que alguém ou que algum partido levou, que nessas eleições foi o PT, que levou toda essa culpa do partido mais corrupto do Brasil, e isso foi por conta que os meios de comunicação carregaram a tinta no PT, mas você sabe que a maior parte dos partidos, né, a maior parte dos partidos se corromperam, inclusive o partido do nosso atual governador, do que vai entrar agora, o do Gladys, o PP, Do Gerli. o do Gerli, é um dos partidos que mais se lameou no meio dessa corrupção, mas nessa eleição ninguém falou do PP, a gente só falou do PT, ou não foi? Foi isso. Eu prefiro que o Gélio responda. E outra coisa, qual é a visão, diante do que o deputado Genilson colocou, qual é a visão que o senhor tem da vitória do Gladys? Foi realmente o desgaste do PT ou as qualidades do candidato, ou as duas coisas? Astério, é uma conjunção de fatores. Né? Você vê, de um lado, um candidato jovem, nunca sofreu uma derrota política, nome limpo. O deputado Genilson citou que o PP tem pessoas envolvidas nesses escândalos Igual de nível que o nacional, PT. mas o senador Gladson foi absolvido. Foi citado e depois absolvido. O MP pediu o arquivamento, então tem um nome limpíssimo. Junta-se a isso ao desgoverno do PT. Comandou o Acre durante 20 anos. O que essas crianças que estão matando aí, Narciso, executando os outros, fazendo vídeo, nasceram com o PT no governo. E ninguém nasce bandido, não. Sim. Em algum momento, essas crianças se evadiram da escola, o Estado não foi capaz de trazê-los para a sala de aula, e aí, devido às más companhias, começaram a cometer pequenos furtos e aí se transformaram em homicidas. E isso é responsabilidade do PT. Essa violência que tem no estado do Acre hoje, a responsabilidade não é da oposição, a responsabilidade é de quem está no governo, que tem que promover segurança. Essa falta de médico nos hospitais, Sena Madureira é um exemplo. As pessoas passam 12 horas para ser atendidas no hospital de Sena Madureira, reclamação constante. Isso aí é o governo do PT. Então, soma-se todos esses fatores. Essa onda de mudança que o país atravessa. Vários caciques nacionais da política perderam a eleição. Então, o senador Gladson foi eleito com votação extraordinária, em primeiro turno, apesar de ter uma terceira via. Sim. Então, é o momento do país. Né? Com relação aos valores que o deputado fala, com relação ao candidato a presidente da República, olha, Bolsonaro é um ser humano, é um brasileiro, como todos nós. Tem suas ideias, tem o direito de ser presidente, sim. Por que não? Dizem que é fascista, que é torturador. Nunca foi condenado por nada disso. Fala o que pensa, fala o que tem vontade, acredita num país melhor. Não pode ser candidato a presidente, não pode ser presidente? Claro que pode. O que me surpreende, sabe o que é? Ainda haver 40% da população que tem a intenção de votar no PT, esse partido que afundou o Brasil. Escândalo todos os dias, um atrás do outro. Lula preso. Palocci preso, Disseu condenado a 40 anos, perto de ser preso. Isso me surpreende. Como ainda tem pessoas que queiram votar num partido desses. Você vê, Narciso, e muitas vezes o fake hoje é de lado a lado. E eles colocam muito como se fosse em cima muito do Bolsonaro. Um dia desse eu li um artigo? Não foi de um artigo, foi uma denúncia. E agora não me lembro bem o nome de uma pessoa conhecida, dizendo que foi torturado pelo Hamilton Era um Mourão. artista, um não artista, quem é? Zé Geraldo. Lá Azevedo. João Pessoa. Geraldo Azevedo. Lá de Pernambuco, do Recife. Dizendo, eu fui torturado. E teve uma repercussão enorme. A tortura. Aí cara foram tinha ver. 16 anos, né? O cara tinha 16 anos, o general Mourão. Eu não sei nem se era cadete ainda. Essa eleição tem Então, muito fake, muita muito mentira. fake, Né? Narciso está muito calado, eu quero saber. Você está ouvindo, calado, está refletindo, Fala, está Narciso. pensando. Tá guardando o povo uma quer ver resposta você aí. falar. Deputado Gerli, Diga, Narciso. o senhor precisa, primeiro, diz que Deus não dá cabelo, Deus não dá cabelo e inteligência na mesma cabeça, né? Então, ele está bem. Então, estou falando. O que esse Brasil precisa, aí eu estou muito na sua linha. A grande obra do futuro presidente da República é que ele seja capaz de pacificar um pouco essa nação. Essa nação está conflagrada. Essa nação está conflagrada. Dentro de casa, né? Mas o que eu quero dizer? O senhor
tem que viver ainda muitos anos para ter ódio do PT enquanto partido político do que eu. Eu sou antipetista de natureza. Agora, hoje estou fora porque eu larguei a política partidária, então não tem por que estar na briga. Agora, quando eu me reportei ao caso do Bolsonaro, que eu não tenho nada contra e eu tenho quase a certeza de que ele se reelegerá daqui a 3 dias. Sim. E que eu vou ser o primeiro a torcer para ele dar certo. Primeiro é isto. Agora, quando a gente fala de algumas questões que nos preocupam com relação a um possível governo Bolsonaro, é porque não me vem dizer que ele não é altamente autoritário. E segundo, não são os 40 milhões que votaram nele que não está dizendo bobagem, não. Quem disse a maior bobagem dessa eleição foi o filho dele, eleito com 1.800.000 votos para deputado federal, que disse que pode fechar o Senado Federal apenas com cabe um soldado. Foi o filho dele. O Supremo. Não foi no meio da multidão de 40 mil eleitores. Agora, não tenho nada contra. Eu até, se você me perguntar, eu não apostaria um tostão furado. Meu conta 10 milhões seu. Eu acho que a data está eleita. Então só me resta... Bolsonaro. Agora só me resta Mas tem um vira-vira, então um negócio do vira-vira. Só me resta esperar, sabe o quê? Que aí sim, com o peso da responsabilidade que é a presidência da República num país de 20 milhões de habitantes, com o peso de uma dívida pública de 5 trilhões de reais, e que esse assunto nunca foi falado na discussão. Já imaginou? Porque o país não tem problema com educação, com saúde, segurança, com nada, não. Tem problema de dinheiro, porque se tivesse recurso, esses problemas seriam facilmente resolvidos. 5 trilhões de reais. Assis, o Bolsonaro ele vai ter um congresso eleito democraticamente, com pessoas o pior da que história. vão avaliar. Para começar, o pior. Não podemos prejugar, não podemos prejugar. Sem avaliações prematuras. Sem avaliação prematura. Você não pode dizer que vai ser o pior. Como é que vai saber? Tinha deputado de 25 partidos diferentes, agora tem de 30. E o problema é a fragmentação parlamentar? Ora. Não, esse não é o problema, né? Pois é, concluindo o raciocínio, o Bolsonaro vai ter um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados, um Senado renovado, né, que vai avaliar as ações do governo. Ele não é um ditador, ele não vai impor, os projetos serão submetidos à Casa Legislativa. Ele disse várias vezes em entrevistas de que ele não aceita o toma lá da cá que a Câmara faz e que o Temer teve que submeter e a Dilma caiu porque não fez. É a grande verdade. E o Collor caiu porque não fez. E o Collor caiu porque não fez. Né? Tá claro. Você acha que ele consegue, com esse Congresso, chegar lá e dizer, olha, temos que votar reforma política, fim da reeleição, reduzir 20% da Câmara e reduzir tal e tal. E mais propostas que vem até na área econômica com Paulo Guedes, que está propondo privatizar a Petrobras, Banco do Brasil e tal. Você acha que ele consegue, com um Congresso, sem o tomar lá da cá, efetivar? Se fosse com o Congresso anterior, eu duvido que ele conseguiria. Mas com esse novo Congresso renovado, né, com esses anseios que a população depositada nessas pessoas. Não foi renovado. Foi 40... Foi 60 e pouco por cento. Foi. Renovação completa. A boa parte deles já era ex-deputado que se reelegeram. Sim, foi renovado. Só dialogar com duas Acima da nacional, desculpe, os partidos põem quanto pior, melhor. Não é bem assim. Não, eu não. Eu vou dizer mais, respondendo mais objetivamente a questão colocada. Se ele tomar as medidas, Bolsonaro tomar as medidas do início, com toda a credibilidade que ele tem dado pelo voto popular, ele tem apoio do Congresso, sim, sem o toma lá da cá. E eu dou um exemplo prático. O do Collor. O do Collor. O Collor apoiou uma medida altamente antipática, inclusive eu votei, estava lá e votei. Por quê? Porque é dado o direito dele apresentar o programa de governo dele que venceu as eleições. Não é o Congresso que deve impedir isso. Agora, se ele começar a deixar passar o governo e não tomar as medidas que o Brasil precisa ser tomada com urgência, aí sim eu acredito que fique difícil. Deputado Genilson, o senhor fala depois do intervalo, ok? Vamos lá, primeiro intervalo, voltamos para o segundo bloco, depois dos comerciais.